Olá, sétimona! A gente hoje vai começar o último capítulo do nosso livro, o capítulo 13, que fala sobre relações ecológicas, ok? Então, a gente tem que saber que os seres vivos, eles se relacionam com o meio, mas eles também se relacionam entre si, tá? Essas relações, elas podem ser positivas ou podem ser negativas para cada indivíduo, tá? E aí, elas podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie ou podem ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes, tá? E aí, elas são classificadas como harmônicas ou desarmônicas. Quando a gente fala de relação harmônica, a gente está falando de um tipo de relação onde não tem prejuízo para nenhum dos seres vivos. Já as relações desarmônicas são aquelas em que pelo menos um indivíduo ele sai na desvantagem, tá? Ele vai levar a pior, digamos assim. Então aqui, ó, quando os indivíduos pertencem à mesma espécie, eles podem estabelecer ligações harmônicas ou desarmônicas. As harmônicas entre indivíduos da mesma espécie, a gente tem as colônias e as sociedades. E as desarmônicas, a gente tem o canibalismo, tá? Agora, a relação entre indivíduos de espécies diferentes também podem ser harmônicas ou desarmônicas. Nas harmônicas, a gente tem mutualismo, protocooperação, comensalismo e epifitismo. Nas desarmônicas, a gente tem predatismo, parasitismo e amensalismo, ok? A gente hoje vai falar somente das relações harmônicas. Então, são aquelas relações em que não há prejuízo para nenhum dos seres vivos que estão participando. E a gente vai iniciar falando das colônias, tá? As colônias é um tipo de relação que é formada por indivíduos, tá? Que podem ser unicelulares ou pluricelulares, só que eles vivem ligados fisicamente, tá? Eles podem ser aquáticos ou também podem ser terrestres, mas em qualquer ambiente aumentam a proteção dos indivíduos contra agentes externos, tá? Algumas colônias são mais simples, outras são mais complexas, tá? Em algumas colônias pode ocorrer divisão de trabalho, tá? Significa que indivíduos de uma mesma colônia vão exercer funções diferentes, tá? O exemplo que o livro de vocês traz aí é a caravela, que é um quinidário marinho. Já o exemplo que eu coloquei aqui para vocês é uma colônia de corais, tá? E agora a gente vai falar das sociedades, tá? As sociedades, elas são associações, tá? Entre seres da mesma espécie, né? Que a gente falou lá no começo, que tanto colônia quanto sociedade é uma relação harmônica de indivíduos da mesma espécie, né? O que é a sociedade? Os indivíduos, eles até têm a capacidade de viver sozinho, mas eles formam grupos e eles levam uma vida coletiva, tá? Numa sociedade é bastante característico ocorrer a divisão de trabalho, tá? Então, o exemplo super famoso de sociedade seriam as formigas e as abelhas, tá? E aí elas vão ter funções definidas, né? Então, a gente tem as rainhas, a gente tem as operárias, né? No caso das formigas, a gente tem os reis também, e no caso das abelhas, a gente tem os zangões, tá? E aí, numa sociedade, o trabalho dividido acaba tornando esse grupo mais forte. Agora a gente vai falar um pouquinho do mutualismo, tá? Quando a gente fala de mutualismo, a gente está falando de uma relação, tá? Entre indivíduos que pertencem a espécies diferentes, tá? Então, a partir de agora, a gente vai falar de relações entre indivíduos de espécies diferentes. A primeira é o mutualismo, tá? Esse tipo de relação, os dois organismos, eles vão ser beneficiados, os dois organismos que estão envolvidos na relação. E o curioso é que eles são dependentes um do outro. Um não consegue viver sem o outro, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala do boi, tá? O boi, ele apresenta uma relação de mutualismo com algumas bactérias, tá? Que se desenvolvem lá num pedacinho do seu estômago que ganha o nome de rumen. Essas bactérias, elas fazem a digestão de um tipo de açúcar, que é a celulose, que está presente no capim. Sem a ajuda dessas bactérias, a celulose do capim não ia ser digerida, tá? Então, é uma relação entre o boi e um tipo de bactéria. Já o exemplo que está aí na foto para vocês é do cupim com um protozoário, tá? O que acontece aqui?
O cupim, todo mundo sabe que ele come madeira, né? Que também é rica em celulose. Mas o cupim não consegue digerir a celulose, tá? E aí, como é que ele faz então? Existe um protozoário que vive dentro do seu intestino, tá? Que consegue digerir a celulose da madeira. E aí sim se estabelece uma associação entre o cupim e o protozoário. O cupim oferece ao protozoário abrigo, né? E fornece celulose para ele. Já o protozoário digere essa celulose e ambos são beneficiados. Então é uma troca de favores e ao mesmo tempo é uma associação obrigatória, porque um não consegue viver sem a ajuda do outro, ok? Agora vem aí a protocooperação, né? A protocooperação, os dois seres que se relacionam também levam vantagem, só que aqui um não depende do outro para poder sobreviver, tá? Eles conseguem sobreviver separados, tá? Então, um exemplo que o livro de vocês traz aí é o paguro, tá na foto, vocês podem olhar, tá? O paguro, ele também conhecido como ermitão, né? Ele vive dentro de uma concha vazia, tá? De um molusco, que fica protegendo seu abdômen, que é molinho. A anêmona, ela é um quinidário, né? Que a gente estudou anteriormente. E ela possui células urticantes lá nos seus tentáculos. E aí o que acontece? Ela tem uma ação paralisante sobre pequenos animais, só que ela vive fixa nas rochas. Então, uma anêmona, quando encontra um paguro, ela pode se fixar na concha em que ele vive. Aí olha que legal a relação que eles estabelecem. A anêmona consegue ter locomoção gratuita para poder obter alimento, porque o paguro ele consegue se movimentar. Já o paguro, ele fica mais seguro contra o ataque de outros animais, né? Por conta dos tentáculos urticantes que as anêmonas possuem, tá? Já na foto eu coloquei o exemplo do peixe palhaço, tá? Junto com a anêmona, tá? O peixe palhaço, ele vive, né, protegido entre os tentáculos das anêmonas, tá? Ele é imune à ação das anêmonas, tá? E ao mesmo tempo que ele atrai outros animais que vão ser devorados pela anêmona. Então, um vai ajudando o outro. O próximo que a gente tem aí é o comensalismo, tá? O que seria aqui o comensalismo? O comensalismo vai ser uma relação em que um indivíduo ele se aproveita dos restos alimentares de um outro indivíduo, mas ele não prejudica em nada, tá? E aí, um exemplo que a gente tem aqui, acho que é o mais clássico de todos, é justamente o tubarão e a rêmora, tá? A rêmora, ela tem uma espécie de uma ventosinha na cabeça, tá? E ela se fixa no tubarão. E aí, o que acontece? O tubarão, quando ele vai comer, né? Todas aquelas sobras de alimento, a rêmora vai comendo, tá? E além disso, ela também se desloca sem trabalho, porque é como se ela grudasse no tubarão, tá? Então ela se alimenta dos restos de alimento do tubarão, mas vale lembrar que ela não prejudica o tubarão em nada. Por isso que é uma relação harmônica, tá? E por último aí, de relação harmônica, a gente tem o epifitismo, tá? O epifitismo, ele é uma relação entre as plantas, tá? Aonde uma planta vai crescer, vai se desenvolver sobre uma outra planta. Mas vale lembrar que ela não é um parasito, ela não prejudica a planta que ela está sendo hospedada de forma alguma, tá? É basicamente uma chance maior de sobrevivência para as plantas de pequeno porte, tá? Que se estabelecem sobre grandes árvores, geralmente em busca de luz e também de ventilação. Os clássicos daí seriam as orquídeas e as bromélias, tá? Aí na foto a gente tem uma bromélia, tá? Então, as bromélias na natureza, elas vão estar absorvendo através de suas raízes apenas os sais minerais que escorrem da água da chuva do tronco da árvore onde ela tá fixada, tá? E a água depositada no centro das bromélias atrai insetos que se decompõem e acabam fornecendo nutrientes à planta, ok? Então, a gente hoje para por aqui. Beijo e até a próxima aula com as relações desarmônicas.